Brasileira presa nos Estados Unidos deve ser extraditada por ordenar assassinato no Brasil e comandar esquema de prostituição nos Estados Unidos. Mais um voo com deportados chegou hoje a Fortaleza com mais de 100 brasileiros expulsos dos Estados Unidos. Com ciência digital, pesquisadores brasileiros buscam desenvolver inteligência artificial que replica pensamento humano. E tem show beneficente neste final de semana em Nova York, com o icônico Danilo Caymmi e Stacey Kent em homenagem a Tom Jobim. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Uma brasileira que morava em New Jersey foi presa pela polícia americana e agora deve ser extraditada para o Brasil para responder por um crime de assassinato de uma mulher e ordenar a execução de outra no nosso país. Além disso, ela comandava um esquema ilegal de prostituição aqui nos Estados Unidos. Os detalhes com Cone Rocha. O nome da brasileira aparece no site da Interpol, a Polícia Internacional, como detida. Eusiane Neres Lima, que vive em New Jersey, foi condenada em julgamento no Brasil a pouco mais de 21 anos de prisão por ser a mandante da morte de uma das primas, ocorrida em Eldorado dos Carajás, em 2004. Segundo o Ministério Público Federal, a motivação do crime foi a recusa de Sheila Ribeiro de Souza participar de um esquema de prostituição aqui nos Estados Unidos, comandado por Eusiane. A Justiça também determinou a extradição imediata da brasileira, que foi presa pela Interpol em 2010 em New Jersey, mas respondia em liberdade. A defesa da acusada negou todas as acusações e afirmou que vai recorrer da decisão. Mais um voo dos Estados Unidos com deportados brasileiros chegou hoje a Fortaleza. No total, 120 imigrantes sem status foram expulsos do território norte-americano. Esta é a sexta aeronave americana com indocumentados brasileiros desde que o presidente Trump tomou posse. O Itamaraty informou que parte dos repatriados seguiu viagem para Belo Horizonte em um avião da Força Aérea Brasileira, enquanto outro grupo de cerca de 50 pessoas recebeu passagens aéreas interestaduais para seguir para outros destinos. Um posto de acolhimento foi montado no aeroporto de Fortaleza para receber os deportados com comida e exames médicos. O Ministério dos Direitos Humanos disse que está dando todo o apoio logístico para os repatriados voltarem a seus estados e cidades de origem. Em Nova York, no Texas, ordens judiciais suspenderam a expulsão de 5 imigrantes presos que estavam prestes a ser levados para El Salvador. Eles foram detidos através da Lei de Inimigos Estrangeiros, acusados de ligação com a gangue criminosa da Venezuela, Tren de Aragua. Esta é a primeira ação legal contra a Lei de Inimigos Estrangeiros depois que a Suprema Corte deu autorização para o governo Trump usar a regra secular. Juízes federais de Nova York e do Texas assinaram uma ordem de restrição temporária impedindo a expulsão dos 5 indocumentados presos. Os magistrados exigiram provas além das tatuagens de que os imigrantes realmente pertencem à gangue criminosa Tren de Aragua. Enquanto isso, os prisioneiros permanecem nos Estados Unidos. Pela nova regra aprovada pela Suprema Corte, o governo pode usar a medida de guerra de 1798, mas deve permitir o direito dos prisioneiros de recorrerem à justiça para contestar a prisão e a deportação. Até agora, a Casa Branca usou a Lei de Inimigos Estrangeiros para deportar mais de 200 indocumentados para a prisão de El Salvador sem direito a julgamento, incluindo um imigrante que foi deportado por engano. Hoje, a Suprema Corte determinou que o governo Trump facilite o retorno de Quilmar Armando Abrego Garcia, que está há 1 mês na prisão de El Salvador e que foi detido erroneamente por causa das tatuagens no corpo. O governo Trump propôs um plano para indocumentados que trabalham no setor agrícola e em hotéis nos Estados Unidos. A ideia é que esses trabalhadores deixem o país com autorização para depois retornar de forma legalizada e com os empregadores servindo como sponsors. O presidente Trump disse que apoiava essa ideia, que poderia dar permissão para os indocumentados retornarem com vistos, desde que os empregadores fossem responsáveis por esses trabalhadores. A ideia seria ajudar esses setores que dependem da mão de obra imigrante. Hoje, cerca de 40% dos trabalhadores agrícolas aqui nos Estados Unidos são indocumentados, segundo o Departamento de Agricultura. A falta de mão de obra, os problemas com o clima e a gripe aviária já fizeram nos últimos 5 anos 142 mil fazendas desaparecerem do território americano.
O setor de hospitalidade e hotéis, como restaurantes também, tem cerca de 1,1 milhão de funcionários indocumentados. As duas áreas temem que, sem mão de obra imigrante, muitos negócios e fazendas vão fechar as portas. No próximo bloco, o Brasil anuncia que vai enviar comissão parlamentar aos Estados Unidos para negociar tarifas. E tem as últimas atualizações da guerra tarifária entre Estados Unidos e China, que continuam aumentando as taxas de importação. E você tá aí bem distraído no intervalo, né? Então, olha, aproveita esse sininho que tá aparecendo aí embaixo e ativa ele. Não esquece de se inscrever no nosso canal e sempre deixar aquele like. Uma curtida é sempre boa, tá? Já voltamos e para falar da guerra tarifária, uma comissão do Brasil deve viajar aqui para os Estados Unidos com um único objetivo: discutir as tarifas impostas ao Brasil e buscar um acordo comercial que beneficie os dois países. A comitiva parlamentar vai ser formada por senadores e deputados do nosso país. Os nomes e a data dessa viagem ainda não foram divulgados. O grupo pretende visitar o Congresso norte-americano para discutir com os políticos a situação tarifária e mostrar que os dois países saem perdendo. Além disso, os parlamentares brasileiros querem estreitar laços e destacar que estão dispostos a fechar um acordo com diplomacia. Os Estados Unidos impuseram tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio do nosso país. O Brasil também foi alvo das tarifas recíprocas, com uma alíquota de 10% sobre todos os produtos importados pelo governo americano. E ainda falando de tarifas, um dia depois dos Estados Unidos aumentarem as taxas da China para 145%, foi a vez do país oriental dar o troco novamente. Eles subiram as alíquotas para os produtos importados americanos para 125%. A China chamou a guerra comercial de piada e disse que os dois países iriam sair prejudicados com a batalha comercial. Hoje, o presidente Xi Jinping disse que seu país não tinha medo dos Estados Unidos e retalhou com mais taxas, subindo para o total de 125% as tarifas de importação. Essas taxas entram em vigor amanhã. O governo oriental afirmou que a partir de agora vai ignorar novos aumentos americanos. Na sequência, o presidente Trump afirmou nas redes sociais que sua política tarifária estava indo muito bem e avançando rapidamente, com negociações em mais de 70 países. Disse que a China logo iria sentar para conversar. Apesar da declaração de Trump, as bolsas voltaram a registrar outro dia de volatilidade e insegurança. O dólar despencou e atingiu a maior baixa em 5 anos frente ao euro. Nas ruas, a população com medo tenta estocar produtos para escapar dos aumentos. Quando os preços sobem, por definição, as pessoas compram menos e quando compram menos, há menos procura. Vemos este declínio no sentimento do consumidor e também do investidor, disse esse especialista em comércio exterior, Michael Froman. No Oriente Médio, o dia foi de intensos bombardeios na faixa de Gaza. Israel intensificou os ataques e destruiu locais que serviam de infraestrutura para o Hamas. Matias Brotero tem as informações. O exército anunciou hoje que atingiu ao menos 40 alvos terroristas nas últimas 24 horas. No sul de Gaza, os militares mataram um terrorista responsável por planejar ataques com snipers contra Israel. Na região de Rafah, no sul do território palestino, os militares israelenses encontraram o acesso a um túnel que ficava a cerca de 100 metros de uma escola no parquinho de uma creche. A passagem foi destruída. Nesta semana, reservistas e veteranos da aeronáutica assinaram uma carta pedindo o resgate de todos os reféns, mesmo se isso significar o fim da guerra. As forças israelenses decidiram demitir os militares. Um oficial classificou o manifesto como uma quebra de confiança entre comandantes e subordinados. O governo israelense declarou apoio à decisão do Ministério da Defesa. De acordo com a imprensa israelense, nesta sexta-feira, outros reservistas, além de empreendedores e investidores, publicaram cartas em solidariedade aos militares da Força Aérea. De Tel Aviv, Matias Brotero para o Américas no Ar. Na Flórida, um avião de pequeno porte caiu em uma estrada de Boca Raton, provocando caos e assustando motoristas e moradores da região. 3 pessoas morreram. Esse acidente foi um dia depois da queda do helicóptero no rio Hudson, em Nova York, que matou 6 pessoas. As autoridades abriram investigações para entender as causas das 2 tragédias. As autoridades continuam recolhendo os destroços do helicóptero que se partiu em pedaços ao se chocar com o rio Hudson, em Nova York. As imagens do transporte despencando no ar impressionam.
A polícia disse que uma família espanhola de 5 pessoas, incluindo 3 crianças, morreu na tragédia. O pai foi identificado como Agustín Escobar, um alto executivo da Siemens. O piloto também está entre as vítimas fatais. O helicóptero era operado por uma empresa de turismo e estava levando a família para passear. A queda foi registrada 16 minutos após decolar. A FAA, a Administração Federal Aérea, abriu uma investigação para apurar as causas do acidente. Hoje, em Boca Raton, um avião de pequeno porte caiu em uma estrada, provocando desespero entre motoristas e moradores da região. Oh, plane just crashed. Esse vídeo foi gravado por um brasileiro que passava pelo local. A polícia informou que a aeronave, um bimotor Cessna 310, caiu logo depois de decolar. 3 pessoas que estavam a bordo morreram. O acidente paralisou o trânsito local e mobilizou dezenas de bombeiros. As causas da tragédia ainda estão sendo investigadas. A seguir, pesquisadores brasileiros buscam desenvolver inteligência artificial que replica pensamento humano. E ainda, consumo excessivo de bebida alcoólica pode causar lesões cerebrais e perda de memória. Já voltamos e com um assunto curioso. Pesquisadores brasileiros estão criando uma inteligência artificial que funciona como se fosse uma consciência humana. A tecnologia é capaz de reproduzir o modo como uma pessoa pensa, argumenta e interpreta o mundo. A Carla Marinho tem mais informações sobre isso daí. A proposta parece fazer parte de um roteiro de filme de ficção científica, mas está sendo desenvolvida agora mesmo por 2 brasileiros. O neurocientista Dr. Fabiano de Abreu, especialista em genômica e comportamento humano, e o biotecnologista Richiko Kamimura. A tecnologia combina neurociência, biotecnologia e inteligência artificial para criar uma presença digital que pensa como você e pode existir mesmo depois de sua morte. Tem vários sistemas acoplados a esse clone virtual, sistemas esses que podem nos auxiliar a fazer a transformação de maneira que essa identidade ela seja o mais real possível. Mas o mais interessante disso tudo é a maneira como a gente coleta os dados. A IA é alimentada com textos, vídeos, decisões, reflexões e até dados genéticos da pessoa. O resultado é um sistema lógico que reproduz com precisão o estilo cognitivo do usuário, como ele argumenta, interpreta o mundo e toma decisões. De acordo com seus criadores, os dados não ficam armazenados ou disponíveis, são somente para a interpretação. A inteligência é apontada como uma nova forma de preservar a mente humana. Lá dentro vai estar a sua vida, a sua história. E não apenas isso, mas também armazenar a memória de longo prazo dentro de tudo aquilo que ele viveu e também baseado na genética dele, baseado nas questões clínicas, diagnósticos, laudos. Durante a vida, o sistema também deve funcionar como um assistente digital personalizado para organizar tarefas, sugerir caminhos estratégicos e trazer alívio à sobrecarga mental. A pesquisa está sendo conduzida por laboratórios no Brasil e em Portugal. A proposta gera entusiasmo, mas também levanta debates éticos. Afinal, até onde a consciência pode ser replicada por máquinas? E qual o limite entre memória e eternidade digital? É você ter um sistema próprio, um servidor próprio, em que você não opera dentro de uma plataforma específica, e sim como vários agentes, mas com um banco de dados próprio. É o que eu chamo de memória de longo prazo. Um novo estudo descobriu o quanto o consumo excessivo de bebida alcoólica está associado ao risco aumentado de problemas cerebrais. Os pesquisadores definiram como consumo excessivo beber cerca de 8 vezes por semana. O estudo foi feito através de uma análise após a morte de 1.700 pessoas com idade média de 75 anos. Foram examinados os tecidos cerebrais em busca de lesões e essas informações foram cruzadas com o estilo de vida que essas pessoas tinham com relação ao álcool. A conclusão, publicada na revista científica
Neurology é de que pessoas que bebem muito têm 133% a mais de probabilidade de desenvolver lesões cerebrais em comparação com aquelas que não bebem. Entre quem bebe de forma moderada, as chances de lesões que provocam queda de memória e capacidade cognitiva é de 60%. Hoje, grande parte dos especialistas indicam que nenhuma dose de bebida alcoólica é considerada saudável. Mudando de assunto, em Nevada, uma instituição sem fins lucrativos criou um Golden Ticket que lembra até o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. A diferença é que na cidade de Las Vegas, esse voucher dourado é para ajudar pessoas em situação de rua. O repórter Hélio Moura conta essa história pra gente. Las Vegas é reconhecida pela luxuosidade dos hotéis, cassinos e resorts da famosa Las Vegas Boulevard. Mas todo esse glamour contrasta diretamente com as mais de 8.000 pessoas que vivem em situação de rua na cidade. Por isso, o trabalho de instituições voltadas para essa população é tão importante. O Golden Ticket, introduzido pela Vegas Stronger, tenta oferecer um caminho de acesso imediato a serviços essenciais para quem não tem onde morar. O principal objetivo do programa é educar a população para não entregarem dinheiro e comida diretamente para os moradores de rua. A intenção é incentivar essas pessoas a serem encaminhadas para locais com assistência adequada, estruturada, onde eles podem receber tratamento médico, apoio à saúde mental, além de, é claro, auxílio com moradia e até tratamento para a dependência química. Mas apesar de todo o esforço, os números ainda são preocupantes, porque só 1% dos tickets distribuídos são resgatados aqui. Por isso, as instituições, incluindo as brasileiras, também trabalham para ampliar a conscientização da comunidade sobre formas mais eficazes de combater a situação de rua, promovendo acesso a recursos que vão além da ajuda imediata e que tenham foco na recuperação e reintegração social. Você já parou para pensar em quais são os itens mais esquecidos por passageiros dentro dos carros de carona por aplicativo? Pois é, existe um índice anual de esquecidos dessas empresas e o ranking mais atual acaba de ser divulgado com coisas bem estranhas deixadas para trás. Entre elas, cabeça de manequim com cabelo humano, motosserra, leite materno recém-coletado e animais como tartaruga. Já os itens que mais foram deixados nesses transportes compartilhados são mais comuns. No top 3 estão celulares, carteiras e chaves. Só falando em telefones, foram esquecidos 1,7 milhão de aparelhos no ano passado. Também tiveram muitos itens de luxo deixados para trás, viu? Como relógios Rolex e tênis Air Jordan, que custam quase $2.000. Os usuários mais esquecidinhos são de Nova York, Miami e Chicago. No próximo bloco, tem 2 eventos importantes neste final de semana. O primeiro é uma feira de negócios e empreendedorismo em Orlando, na Flórida. E o outro é um show beneficente de MPB com Danilo Caymmi, que vai acontecer em Nova York. Ter um gato ou um cão pode melhorar seu bem-estar, isso todo mundo já sabe. Mas agora uma nova pesquisa, gente, aponta que ter um pet pode ser tão bom para você ou até melhor do que um casamento. A presença de um animal de estimação pode trazer benefícios psicológicos semelhantes aos de se casar ou até ganhar um salário equivalente a $90 mil por ano. De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Kent, na Inglaterra, a alegria de ser recebido por um pet em casa após um longo dia de trabalho pode ser tão gratificante quanto a companhia de um parceiro humano. A análise, que envolveu 2.500 famílias britânicas, mostrou que ter um bicho de estimação pode aumentar a satisfação com a vida em 3 a 4 pontos, em uma escala de 1 a 7. Esses resultados são comparáveis ao prazer de encontros regulares com amigos e familiares. Outras pesquisas já mostraram que os benefícios de ter um pet se refletem na saúde física e mental, como a melhora cardiovascular, o aumento de atividade física e o combate à solidão. O simples ato de acariciar um animal também pode reduzir os níveis de hormônio de estresse, o cortisol, promovendo uma sensação de calma e ajudando na redução da pressão arterial.
Um dos coautores da pesquisa diz que esses benefícios já comprovados, juntos a essa nova descoberta de aumento da satisfação com a vida, deveria servir como base para novas políticas e leis com relação aos pets, como, por exemplo, uma flexibilização das regulamentações que restringem o acesso de inquilinos a animais de estimação. Hora da nossa previsão do tempo, vamos dar uma olhadinha no mapa, ver como é que vai estar o clima nesse final de semana. A gente começa por Boston e lá tem previsão de neve ao longo do dia, mínima de 37, máxima de 39. Vai chover da faixa de Nova York até Norfolk. Já Atlanta a gente tem tempo encoberto com máxima de 41, mínima de 64. Na Flórida tem sol brilhando em toda a região, com máxima de 81 graus Fahrenheit nessa área. New Orleans não tem previsão de nuvens ao longo do dia, a mesma coisa em Houston e Brownsville. Em Brownsville a máxima é de 88 graus. San Antônio, sol forte o dia inteiro, com máxima de 82 graus, mínima de 55. El Paso, olha só, gente, a máxima é de 95 graus, muito calor nessa área. Albuquerque, sol entre nuvens, com máxima de 89. Phoenix, tempo encoberto, com máxima de 81. Los Angeles, o sol nem dá as caras por lá, com mínima de 56, máxima de 76. Las Vegas, tempo encoberto. São Francisco, a mesma coisa, com mínima de 49, máxima de 64 graus. E uma das mais famosas feiras de negócios e empreendedorismo da comunidade brasileira vai ser neste final de semana em Orlando, na Flórida. A Expo Brasil é considerada uma vitrine para os brasileiros e uma oportunidade única de ver e ser visto por milhares de visitantes, investidores e negociantes. São esperados mais de 3.000 visitantes durante 2 dias do evento, um encontro que promete agitar Orlando no final de semana. Quem for até lá é bom se preparar para passar o dia. Será uma feira diversificada e rica em produtos, serviços, palestras, workshop e muito mais. A Record Américas, uma das patrocinadoras do evento, também vai estar na Expo Brasil com um estande exclusivo e muita informação. Vale a pena passar por lá para conferir. Esse evento anual já virou um importante ponto de encontro entre empreendedores e clientes, com resultados robustos de negócios a cada edição. É uma oportunidade de ver e ser visto que não dá para perder. São as maiores empresas de brasileiros aqui na nossa região, no maior evento de empreendedorismo brasileiro nos Estados Unidos. Nós teremos palestras, nós teremos sorteios, brindes, muita coisa legal e você não pode ficar de fora. Vem você e sua família. Atenção, comunidade, acontece amanhã em Nova York um show de MPB de alto estilo que promete te fazer se sentir no Brasil. É que Danilo Caymmi vai fazer uma apresentação exclusiva no The Town Hall, que será um tributo a Tom Jobim e também um show beneficente. A cantora Stacey Kent vai fazer dupla com ele. Carolina Camargo tem os detalhes. Essa é a ideia, matar a saudade de casa ao som de um ritmo perfeito e das vozes aveludadas de 2 grandes talentos da música. Atrás dessa porta, Danilo Caymmi e Stacey Kent fazem o último ensaio para o show em homenagem a Tom Jobim, que acontece amanhã à noite em Nova York, no repertório clássicos da Bossa Nova, como Chega de Saudade e Ela é Carioca. Eu trabalhei com o Tom durante 10 anos da minha vida, é um repertório que eu conheço bacana. Eu tenho um apreço muito grande, porque eu trabalhei em grandes com o Tom, eu tive a oportunidade de dar umas 4 ou 5 vezes no Carnegie Hall, no Avery Fisher Hall, no Lincoln Center, né? Então a gente andou por isso. E eu conheço o público, é muito atencioso com esse tipo de música e a música do maestro também. A dupla promete repetir a receita que tem feito sucesso ao redor do mundo com uma parceria única. Ela é minha fã e eu sou fã dela, então, sabe, eu me sinto em casa. Em qualquer lugar do mundo que estiver tendo com a Stacey, eu estou em casa. Apaixonada pelo Brasil, a norte-americana Stacey Kent é considerada uma das grandes intérpretes de bossa nova da atualidade. Não sou brasileira, mas a música do Brasil entrou na minha vida bastante jovem. Eu compreendo esse universo, este sentimento. E para ser capaz de compartilhar, dar algo da vida deles, é uma emoção indescritível, né? O show tem fundo beneficente. A verba arrecadada será usada para ajudar uma das mais conceituadas ONGs sem fins lucrativos que combate a desigualdade social, o Instituto Dara.
a principal missão do DAR é promover saúde e desenvolvimento humano de famílias extremamente necessitadas, que vivem, às vezes, abaixo da linha da pobreza, no Brasil. E essa missão, a gente, depois de 3 décadas, 33 anos de existência, a gente já transformou a vida de mais de 100 mil pessoas no Brasil, sem recursos do governo. Conheci o Instituto no Rio e fiquei impressionado assim, com a capilaridade de assistência que eles têm. Não é um trabalho muito bem executado. E, poxa, já é um acréscimo desse show trabalhar, saber que está trabalhando, está ajudando pessoas também em necessidade, né? Fica aí a dica, então. O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente te espera na próxima edição. Obrigada pela sua companhia.